Abra a vossa Bíblia no livro de Salmo número 46, Salmo 46. Neste momento vem muitas palavras nos nossos corações, né? E me veio esta palavra, né? Quando nós estávamos aí a caminho, muitas palavras foi descendo ao nosso coração. E esse Salmo 46 eu quero ler aqui apenas alguns versículos. Versículo 1 diz que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes se afundem no coração do mar, ainda que estrondem as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem ao seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reis não se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores da terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nossa torre segura. Essa palavra é maravilhosa. Toda palavra é maravilhosa. De Gênesis a Apocalipse. Mas esse salmo, ele também nos diz palavras tremendas. Ele nos revela palavras maravilhosas, palavras extraordinárias. Porque nós vivemos um tempo aonde as nações, aleluia, em todo o continente, em todo, aleluia, canto da terra, há nestes dias, há nesses últimos momentos, uma angústia, dores, prantos, choros, lágrimas, aleluia, ao qual, louvado seja o nome de Jesus, em nosso tempo ainda não se viu. Nos tempos passados vimos, a Bíblia nos mostra tempos de angústias, tempo ao qual a humanidade, aleluia, chorava, se pranteava, se angustiava, aleluia, por causa, aleluia, das pestes, por causa das pragas, por causa, aleluia, das aleluia, guerras que vinham sobre as nações. E hoje nós estamos vivendo um tempo, aleluia, um tempo de peste, um tempo de enfermidade, um tempo onde o mal está assolando o rico, o pobre, o negro, o branco, o pardo, independente, aleluia, da sua cor ou da sua posição na sociedade, aleluia, esta enfermidade, ela está, aleluia, mexendo com o ser humano, ela está mexendo com o grande e com o pequeno, ela está mexendo
com um país, ao qual é uma grande nação, como com os países que são pequena nação, com a nação que é uma potência e a nação que não é uma potência. Deus, pela sua infinita misericórdia, Deus, pela sua grandeza, Deus, por ter o conhecimento de todas as coisas, sabe qual é os planos dos homens que estão maquinando, aleluia, algo. Deus, nada diante de Deus está escondido. Nada se esconde diante dos olhos de Deus. Seja lá, aleluia, nos Estados Unidos, na Itália, na França, na Inglaterra, na Alemanha, no Brasil, aonde quer que seja, aonde que eles façam planos, seja eles planos de autoridades, aleluia, que estão na política, seja eles planos de autoridades que estão, aleluia, no meio religioso. Não importa se numa grande empresa ou numa pequena empresa, aleluia, planos talvez que foram feitos, planejados dentro de um lar, dentro de uma casa, um ambiente simples. Deus tem o conhecimento de todas elas. Nada foge dos olhos de Deus. Nada está escondido, aleluia, nada se esconde dos olhos do nosso Deus. Nada, nadinha. Então esse Deus, ele é um Deus grande. Ele é um Deus poderoso. E Ele sabe, como diz aqui em um dos versos, ao qual nós lemos, louvado seja o nome de Jesus, que diz: as nações se agitam, reinos se abalam, Ele ergue a voz e a terra derrete. As nações se agitam. Nós vemos as nações se agitando. As nações estão se agitando. As nações estão em movimento. As nações estão preocupadas. As nações estão, usar um termo, desesperadas. Por causa de um vírus. Por causa de uma enfermidade. Se nós olharmos para trás, se nós olharmos milhões a 2000 anos, lá no Egito, não vamos dizer aqui, citar anos, lá no Egito, quando Deus manda as 10 pragas, foram 10 para mexer com o coração de Faraó, para mexer com o povo de Israel. Foram 10. Deus está usando somente uma. Por que nós falamos que Deus está usando somente uma? Porque tudo é permissão de Deus. Porque tudo é permissão de Deus. Sendo uma ou sendo 10, é permissão de Deus. E com esta uma, Deus já está o quê? Sacudindo as nações. Mexendo com as nações. Homens das grandes nações que não estavam nem ligando para esta enfermidade. Nós vimos notícia que eles foram afetados por essa enfermidade. Homens que não estavam dando a mínima. A enfermidade chegou até a vossa vida. Sabe por que isso? Para que o ego deles, para que a exaltação deles, a exaltação do homem, ela venha descer.
A Bíblia fala que Deus exalta os humilhados. Exalta os humilhados, mas abate os que se exaltam. Deus está abatendo as grandes nações. Deus está mexendo com as grandes nações. Deus está trabalhando de uma forma que nós, igreja, quando eu falo nós, igreja, a igreja salva, lavada e remida pelo sangue de Cristo, que conhece, aleluia, os 66 livros da Bíblia Sagrada, sabe que é a vontade de Deus, que é a mão de Deus, que é aleluia, a soberana vontade de Deus, que está agindo sobre a face da terra. Não só para mexer com os ímpios, não só para mexer com aqueles que afrontam a Jesus Cristo, não só para mexer com aqueles que não dão a mínima ao Evangelho, não. Eles são os principais, sim, eles são os principais. Mas Deus também está mexendo com a igreja lavada e remida. Deus está mexendo comigo, está mexendo contigo. Deus está mexendo com os líderes, aleluia. Deus está mexendo com a tua igreja, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus, para mostrar para a tua igreja: igreja, eu estou voltando. Eu estou às portas. Deus está mexendo conosco. Sabe por quê? Eu estava refletindo, pensando, quando aquelas 10 virgens que se fala no livro de Mateus capítulo 25, disse: o Senhor tardou, o Senhor tardou, o noivo tardou. E aquelas 10 virgens se retiraram. O que está acontecendo com a igreja e com o mundo? Eles estão se retirando. Eles estão o quê? Se guardando. Eles estão em suas casas, longe dos templos. A igreja, vamos falar com a igreja. A igreja está longe do templo. Está na sua casa. Será que não é Deus provando na igreja? Porque a Bíblia diz, a Bíblia é clara, que a correção de Deus, o juízo de Deus vem primeiramente sobre a casa do Senhor, a igreja, nós. Deus tem um conhecimento da igreja na face da terra. Deus tem um conhecimento do que se passa. Nós que estamos aqui na vida dos remédios, conhecemos o nosso povo. Conhecemos, aleluia, o nosso ministério que está em Osasco, em Minas, em Alagoas, em São Paulo. Nós conhecemos, mas Deus conhece o total, o geral. Deus conhece a igreja, aleluia, que tem multidões, como a igreja que tem meia dúzia de membros. E Ele quer, neste tempo, mexer com esta igreja também. Falar com a tua igreja, acordar a tua igreja, despertar a tua igreja, dizendo para a tua igreja, aleluia, mantenha-se, aleluia, com azeite na botija, louvada a lamparina na sua botija, porque louvado seja o nome de Jesus. Breve, aleluia, o Senhor, o noivo, Ele vai voltar, Ele vai tocar a trombeta. E como que está as noivas? Como que está a noiva? Qual que é a posição da noiva? Qual que é a posição da igreja? Qual que é a minha posição? Qual que é a sua posição? Qual que é a nossa posição? Hoje estou aqui diante de um número muito pequeno, que há mais de 10 anos atrás, para mim isso não era comum. Porque eu dirigi uma igreja pequena que muitas das vezes nós estávamos ali com poucos membros. Era comum, é comum para mim.
Para mim passei muitos anos assim, mas de cabeça erguida, mas nunca deixando de pregar, nunca deixando de louvar, nunca deixando de engrandecer o nome de Jesus, seja com meia dúzia ou seja com uma, porque eu sabia e sei que o Senhor estava no controle. Como hoje Deus está no controle, igreja. É difícil nós olharmos aqui e não vemos obreiros no púlpito. Como de costume, nós tínhamos aqui obreiros em todas essas cadeiras que está aqui à nossa costa. Como essa igreja repleta. Hoje estamos vendo uma diferença, mas devemos saber conviver com esta diferença. Nós devemos saber conviver com essa diferença. Porque Jesus um dia estava, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, orando nos montes, aleluia, e os seus discípulos com ele, aqueles que lhe acompanhavam, Pedro, Tiago e João. Não estavam os 12, não, estavam os 3 discípulos, sempre os 3 discípulos, acompanhando Jesus nas horas difíceis. Não era a maioria, não, era a minoria, mas aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Na minoria, Jesus estava lá fazendo a parte dele orando. Com a minoria, Jesus estava lá fazendo a parte dele pregando. Com a minoria, Jesus estava lá, louvado seja o nome de Jesus, ensinando, aleluia, intercedendo. Por quê? Porque ele tinha um compromisso, aleluia, diante de Deus, aleluia, em fazer a vontade de Deus, em cumprir a vontade de Deus. Assim sou eu, você, aleluia, faça a vontade de Deus, independente de número, independente, aleluia, de quem está, de quem deixa de estar, faça a vontade de Deus, ore, pregue, cante, aleluia, fale em línguas, aleluia. Por quê? Porque Deus está em nosso meio. Voltando à palavra, eu quero dizer aqui no Salmo, no verso 1, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no tempo da angústia. O que nós estamos passando? Angústia. E é porque nós não vamos nos hospitais para ver como que está lá nos hospitais, mas vemos pela televisão, vemos pela internet. Temos consciência de como está lá. Mas a Bíblia nos diz, Igreja do Senhor, Deus continua sendo o nosso refúgio. Você que está na sua casa, Deus continua sendo o seu refúgio. Deus continua sendo a sua fortaleza. Deus continua sendo, aleluia, aquele que te guarda, te livra, aleluia, de todo mal. O tempo mudou, a situação mudou, mas Deus, ele continua sendo o mesmo, pastor Rodrigo. Deus, ele não mudou, ele é o mesmo. Aleluia. Deus, aleluia, ele não sofre nenhuma sombra de variação. Não. Ele continua sendo o mesmo. Aleluia. Desde o dia da criação. Desde quando ele criou o homem, desde quando ele fez todas as coisas, desde quando porque ele sempre existiu. Desde a sua existência ele continua sendo o mesmo. E para a igreja do Senhor, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Eita glória! Os governantes estão planejando, colocando planos, ações que venham ajudar financeiramente o país. Isto no Brasil, como nas demais nações. Para ajudar pequenas empresas, grandes empresas. Para ajudar pessoas que trabalham por conta. Então eles estão planejando. Aí eu te pergunto, e eu faço essa pergunta para mim, como já fiz. Eles estão fazendo plano para ajudar a igreja?
Eles estão fazendo plano para dar recursos para a igreja? Eles estão fazendo plano para dar recurso para a igreja evangélica? Eles vão fazer plano para dar recurso para a igreja evangélica? Quem vai pagar os aluguéis das igrejas? Quem vai arcar com as dívidas da igreja? Você que está do outro lado da tela, irmãos em Cristo Jesus, deste ministério. Você que é um dizimista. Você que é um ofertante fiel. Não deixe de dizimar, não deixe de ofertar. Porque nós não dependemos de nenhum órgão público. Nós não temos renda de nenhum órgão público. O governo não banca a igreja. O governo não está aí com a igreja. Não. Os prefeitos, os governadores, eles não querem saber se nós aqui, se outras igrejas têm o compromisso em pagar uma água, uma luz. Eles não querem saber se nós temos o compromisso de arcar com o aluguel do nosso templo. Sim, eles não querem. Vocês vão me entender porque eu estou dizendo isso. Sabe por quê? Porque eles estão fazendo plano para ajudar a sociedade, para ajudar o pobre. Sim, eu espero, quero acreditar que eles realmente estejam fazendo isso para ajudar o pobre. Quero acreditar que realmente eles estão fazendo isso para ajudar o necessitado, levar o pão para o faminto. Quero acreditar. Espero ver isto acontecer. Espero ver, governantes. A igreja espera ver. O povo que está aí fora espera ver isso acontecer. Esperamos ver isso acontecer. Porque é de dever dos governantes. Porque nós votamos neles, apoiamos eles, e agora eles têm que tomar cuidado deste povo, da viúva, do órfão, do necessitado. Agora, para a igreja, para os membros da igreja, para nós, eu quero vos dizer que nós, Igreja do Senhor, Ministério e Missão Internacional, dependemos dos dizimistas e ofertantes desta casa. Dependemos, continuamos dependendo. Por quê? Porque nós vivemos, a Bíblia nos diz, e ela é clara, em Malaquias: trazei todos os dízimos, todas as suas ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Para que haja mantimento em minha casa. Então você que não está podendo vir aqui, você que não está podendo cultuar, como não cabe a nós que todos os membros estejam aqui. Mas não esqueça do compromisso que você tem com esta obra. Não esqueça primeiramente do compromisso que você tem com Deus. Primeiramente com Deus. Porque se você não for fiel com Deus, Deus não vai ser fiel contigo. Por isso que eu quero deixar aqui esse verso primeiro. Que Deus é o nosso refúgio. E de que maneira Deus é o nosso refúgio nesse tempo, pastor Rodrigo? Através das orações, através da sua palavra, através das intercessões, através da nossa fé, da nossa perseverança. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza.
Aleluia! Mas você, eu, nós que somos dizimistas e ofertantes, nós temos esse compromisso. Não esqueça deste compromisso com Deus. Não esqueça desse compromisso com o ministério. Porque nós não temos governadores que venham aqui, aleluia, e faz um decreto para, aleluia, para que o nosso caixa venha estar em condições de pagar as nossas dívidas. Nós precisamos de vocês. Nós necessitamos de vocês. Nós carecemos de vocês. Da mesma forma que um dia, até dias atrás, vocês entravam aqui e cultuavam o nome de Jesus, exaltavam o nome de Jesus, bendiziam o nome de Jesus e traziam seus dízimos. Continue trazendo. Vai à tua igreja, onde está as nossas congregações, leve o seu dízimo, apresente o seu dízimo ao pastor. Eles têm as suas dívidas, eles têm os seus compromissos. Eu não queria falar isso, mas sou obrigado a falar isso. Nós somos obrigados, porque nós dependemos, nós necessitamos, a igreja carece. Mas eu quero sair agora, já deixei o meu recado, e entrar na palavra de Deus novamente. Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no tempo da angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes se afundem no coração do mar. Pode acontecer de tudo, igreja. Pode ocorrer de tudo. Mas eu e você vamos permanecer firme. Eu e você devemos permanecer firme. Eu e você devemos permanecer, aleluia, com a mesma fé. Louvado seja o nome de Jesus. Com a mesma fé, por quê? Porque o nosso Deus, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Este dia que nós estamos vivendo, como dias passados de bonança, para Deus é a mesma coisa. Então para nós temos que ser a mesma coisa também. A mesma fé, a mesma perseverança, a mesma ousadia. Aleluia. Não podemos correr, não podemos fugir, por quê? Porque nós sabemos, aleluia, que quem está no controle é Deus, louvado seja o nome de Jesus. Verso 6 diz: nações se agitam, reinos se abalam, Ele ergue a voz e a terra se derrete. Venham, verso 8, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na vila, no bairro, em Osasco, em Santana, em Vila dos Remédios? Não, na terra. Seus feitos estarrecedores estão na terra, nos quatro cantos da terra. Sabe para quê? Para mexer com os poderosos. Para mexer com os poderosos. Para mexer com aqueles que têm. E para mexer com aqueles que não têm. E dizer, porque Ele quer dizer, ó, eu sou Deus. Ele quer dizer aqui, ó, Ele dá fim às guerras, até os confins da terra. Ele quebra o arco. Ele despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. E Ele diz, parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Essa palavra parem de lutar me leva a uma coisa. Vocês têm visto notícia, alguma outra notícia que normalmente ocorre nas TVs sobre morte, luta, guerra? Vocês têm ouvido? Vocês têm visto? Não parece que sumiu? Parece que acabou tudo? Não tem mais matança?
não tem mais roubo, não tem mais assalto a banco. Parece que acabou tudo, parece que parou tudo. Parece que houve uma calmaria. Vocês ouviram alguma notícia que saiu míssil de Israel ou míssil lá da Palestina? Ouviram alguma notícia? Ouviram alguma notícia? Estourou um carro-bomba ali, na rua tal, no local tal, estourou um carro-bomba, morreram tantas pessoas. Nós não estamos ouvindo isso. Nós estamos ouvindo só sobre o corona. Mas será que não está tendo? Será que não está tendo? Será que realmente o que nossos olhos têm visto aí pela mídia, será que é verdadeiro? Será que eles não estão buscando um tempo também para encher a nossa cabeça? Encher a cabeça, aleluia, do ser humano, por causa dessa enfermidade? Será que não tem mais nenhuma outra notícia? Tudo parou? Não parou só o mercado financeiro, não. Parece que parou tudo. Você não vê mais nenhuma notícia sobre isso. Não que eu queira ouvir uma notícia má. Não que você queira ouvir uma notícia má. Porque nós não queremos. Isso nos dá nojo quando ouvimos notícia má. Filho tirando, aleluia, vida do pai. Como era anteriormente, há meses atrás. Não foi isso que nós estamos vendo? Uma filha, aleluia, juntamente com uma outra moça destruiu, acabou com a sua família. Colocou fogo nos pais, mataram os pais. E tantas outras coisas que nós vimos. Nós temos visto isso, nós temos ouvido isso. Não. Igreja do Senhor. Igreja sábia. Que a Bíblia fala que nós somos sábio. A igreja é sábio. Eles não têm como um povinho. A humanidade nos tem como um povinho. Mas eles não sabem quem nós somos. Eles não sabem quem está à nossa frente. Eles não sabem quem está à nossa retaguarda. Eles não sabem quem está à nossa direita. Eles não sabem quem está à nossa esquerda. Eles não sabem quem está no controle da minha e da sua vida. Ai, amanaya somererra manavasimererrais. Deus está no controle de tudo. E a igreja, que somos nós, devemos reconhecer e ter essa visão espiritual. Ter a visão espiritual que o que está acontecendo, aleluia, primeiramente, é para despertar é para despertar nós, igreja de Cristo. Igreja de Cristo. Acordarmos e pedirmos o discernimento a Deus. Discernimento a Deus do que está acontecendo, ou do que vai acontecer. Porque Deus revela. Deus ainda é o mesmo. E Ele sempre será o mesmo. Da mesma forma que Ele revelava no passado. E aqui temos 66 livros que falam das revelações. Da mesma forma, aleluia, quando Ele, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, lá no livro de Daniel, aleluia, quando aquele rei, aleluia, se exoberbeceu, se engrandeceu com a sua glória, aleluia,
quando ele entrou no templo, saqueou o templo, aleluia, os utensílios do templo, e bebia, aleluia, aleluia, se festejava com os utensílios do templo, e veio Deus, uma voz do céu, um dedo do céu, e começou a escrever naquela parede, para falar com aquele rei. Eu tenho certeza que esse Deus também, neste tempo que nós estamos vivendo, se for necessário, Ele vai também usar um dedo, aleluia, para falar com aqueles que estão ensoberbecendo, que estão se engrandecendo, porque Ele é Deus nos céus e na terra. Ele é Deus nos céus e na terra. Ele não perdeu o controle, não. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Da mesma forma que Ele fez Nabucodonosor, pastar como um animal. Pastar como um animal. Por causa que ele cresceu. Por causa que o seu ego foi lá em cima. Por causa que o seu ego subiu. Né? E ele disse: não há ninguém como eu. Não há um reino como o meu. Não há um reino como o meu. Pastor Edmar, não há um reino como o reino, aleluia, dos Estados Unidos. Não há um reino. Uma grande potência, que nós temos visto até ontem. Hoje eu não vi noticiário, mas até ontem, o que aconteceu? Aquela nação estava sofrendo, uma das grandes nações, que estava sofrendo uma grande aflição por causa dessa enfermidade, ao qual eles não estavam dando na mínima. Deus não precisa de muito para mexer com o homem. Deus não precisa de muito. Não. Quando Pedro pregava, no dia de Pentecoste, não é este o pescador? Não é este aquele que andava com Jesus? Não é este aquele homem, não é nem letrado? Não é este o homem que não sabia nem falar? Das coisas pequenas, Deus faz grande. E das grandes, Deus faz pequena. Das coisas pequenas, Deus faz grande. As coisas pequenas. Deus, amados. Ontem conversava com o nosso pastor. O Brasil ainda não chegou. O Brasil ainda não chegou no auge que estão dizendo que vão chegar. Nessa enfermidade, com essa assolação. Não chegou. Pelo que estão dizendo. Pelo que os cientistas, os médicos, as pessoas, esses que têm o entendimento, têm o conhecimento de como foi nos demais países. E está sendo nos demais países. Eu quero um pouquinho mais além. A igreja ora nessa terra. Apesar de todas as barbaridades que nós vimos nessa época de carnaval, muitas blasfemas contra o nome de Jesus, do nome de Deus, muitas blasfêmias, e muitas coisas que ainda estão acontecendo, porque o povo ainda, infelizmente, o povo ainda não está tendo temor. Infelizmente, ainda o povo não está tendo temor. Ainda estão como nada estivesse acontecendo. Como se estivesse ainda naquela maré baixa ainda. Eles não estão tendo. Oxalá queira Deus. Oxalá queira Deus. Se for a vontade dEle. Como diz a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade assim na terra como é feita no céu. Nós oramos aqui, mas se a vontade de Deus é assolar o Brasil,
é deixar também esta peste assolar o Brasil. Se for a vontade de Deus, amado, vamos continuar orando, mas se for a vontade de Deus, vai acontecer. Não tem jeito. Por isso que nós oramos, sim, Deus, faça a tua vontade. Mas oxalá queira Deus, pela oração da igreja, apaziguar esta enfermidade, apaziguar o crescimento deste vírus, apaziguar a lastração deste vírus. Oxalá queira Deus, que seja a vontade dele, Senhor Josué, se for a vontade dele. Eu tenho certeza que foi por causa dos escolhidos, que foi por causa dos salvos, que foi por causa daqueles que dobram o seu joelho e oram e buscam e consagram a sua vida, aleluia, que põe a cara no pó para dizer: Deus, tem misericórdia deste povo, Deus. Deus, tem misericórdia dessa nação, Deus. Deus, tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia, Deus. Foi por causa do seu clamor, foi por causa do clamor do pequenininho, foi por causa do clamor da irmã, do irmão, do pastor, da pastora, aleluia, foi por causa, aleluia, da igreja lavada e remida. E não porque o povo está na sua casa. E não porque o povo deixou de trabalhar. E não porque o povo se afastou das ruas. E não porque o povo correu dos trabalhos. Mas porque a mão potente, o sopro de Deus, o sopro da narina de Deus, pode pôr, aleluia, este vírus por terra. Somente o sopro da narina de Deus pode parar este vírus, porque Deus tem o poder, Deus tem a autoridade, e Deus faz isso pelos seus filhos, Deus faz isso pela sua igreja, Deus faz isso pelos escolhidos, Deus faz isso pelos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, Deus faz isso por aqueles que são afrontados, Deus faz isso por aqueles que são afrontados de noite. Olha lá vai aquele que a Bíblia é sagrada, lá vai aquele de terno, lá vai aquele de saia comprida, lá vai aquele de cabelo longo, lá vai aquele, aleluia, que ora, lá vai aquele que grita, sim, mas nós vamos gritar por você, nós vamos gritar pela nação, nós vamos gritar por este mundo, que só Jesus é Deus. Com corona e sem corona, Jesus é o Senhor do Brasil, Jesus é o Senhor do mundo, Jesus é o Senhor da nação. Jesus, Ele continua sendo o que se entregou por minha vida, o que se entregou pela sua vida, o que se entregou pelo ímpio, pelo pecador. Jesus continua sendo o mesmo. Jesus não mudou. Aleluia, aleluia. Governadores, líderes, senadores, prefeitos, aonde estão os homens que foram eleitos por nós? Aonde estão os homens que foram eleitos por você? Aonde está? Eles correm. Eles também estão em seus lares, em seus palácios, em suas casas de alto luxos. E aonde está o pobre? Aonde está a viúva? Aonde está o necessitado? Aonde? Aonde ele está? Aonde? O que tem na mesa do pobre? O que tem na mesa do necessitado, da viúva? Se não é o povo simples, humilde, levar o pão ao necessitado, os governantes não levam.
Os governantes não deixam os seus palácios. Os governantes não deixam os seus tronos. Eles não deixam as suas riquezas, não. Nem sequer saiam de dentro dos seus carros para fazer uma visita ao pobre. Mas a igreja continua fazendo. Mas a igreja continua orando. Mas a igreja continua, aleluia, com o seu compromisso. Sabe por quê? Porque a igreja não faz para o homem, a igreja faz para Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A igreja não está sendo dirigida pelo homem. Estamos aqui obedecendo uma ordem, sim, da justiça dos governantes. Porque nós sabemos, sim, e nós queremos o bem dos nossos membros, como das demais igrejas da sociedade. Seja ele evangélico, seja ele espírita, seja ele, aleluia, católico, seja ele qual for a sua denominação, nós queremos o bem. Nós queremos que você tenha saúde, nós queremos que você tenha paz, nós queremos que você tenha tranquilidade, nós queremos que você tenha sossego. A igreja do Senhor, ela continua sendo a mesma. Eu quero fechar este momento com uma palavra, um versículo. No livro de Números, capítulo 21. Versículo 5. Diz: e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos desta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo. Todos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. E o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Eu quero dizer aqui no verso, aleluia, no verso 7. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. O povo, quando fala de mim, o povo quando fala da igreja, o povo quando fala de você, quando fala igreja, a igreja evangélica no geral, na face da terra, que está proclamando o nome de Jesus. Quando o povo, sem sabedoria, sem conhecimento, fala algo contra a igreja, ele está pecando contra o Senhor e contra nós. E nós vimos abominações no mês de fevereiro, que afligiu a Deus e afligiu a nós. Nós vimos, já existia este vírus e foi lidado como escondido. Não foi dada a mínima, sabe por quê? Para não acabar com o carnaval, para não acabar com a festa carnal. Não foi? Eles pecaram contra o Senhor. Eles pecaram contra o Senhor.
quando fizeram coisas que mexiam com Jesus, o Filho de Deus. Sabe como vai sarar a ferida de vocês, nação? Sabe como vai sarar a ferida de vocês? Sabe quando vai sarar a ferida de vocês? Sabe quando? Quando vocês olharem não para a serpente de bronze aqui não, que ela já estava simbolizando Jesus na cruz do Calvário. Ela já estava mostrando, apontando para Jesus na cruz do Calvário, que ele seria levantado na cruz do Calvário, aleluia, para nos tirar de todo o pecado, para nos livrar de todo o pecado, para nos livrar de toda a condenação. E você, povo que peca contra Deus, você, povo, não estou falando da igreja não, do povo, do povinho que está lá fora, que não tem um conhecimento, não tem sabedoria, fala sem pensar, ataca a pedra sem pensar. Nas lideranças, que muitas das vezes choram por você, choram, passam noite chorando, noite clamando, porque nós não oramos só pela igreja, nós oramos pelos justos, pelos ímpios, por toda a raça. Sabe quando vai passar? Quero fechar. Quando vocês se colocarem diante de Deus, confessando vossos pecados, dizendo, ó, pecamos quando falamos contra o Senhor. É contra o Senhor, não é contra a senhora. Não é contra os senhores que existe na face da terra, não. Nós estamos falando do Senhor dos reis aqui, o Senhor dos reis. O Senhor criador dos céus e da terra. Você, político, que não dá a mínima para o povo evangélico, você peca contra o Senhor. Você peca contra o Senhor. Vocês, quando inventam qualquer coisa para afligir os cristãos, vocês não estão pecando contra nós, vocês estão pecando contra o Senhor. E maldita hora é cair nas mãos do Deus vivo. Maldita hora é cair nas mãos do Deus vivo. Cair na mão de uma nação, você com as suas armas de guerra, com as suas armas poderosas, Israel, Estados Unidos e os demais reinos aí que vivem lançando míssil, a Rússia, e tantas outras nações aí que têm bombas atômicas. Vocês se dizem poderosos. Vocês se dizem poderosos. Mas sabe quem tem um poder? É este aqui, ó. É este aqui que escreveu, que deu esta mensagem dos 66 livros sagrados. Não sou eu. Não é o nosso pastor que está na retaguarda. Não são os irmãos que estão à nossa frente. Não. Não são os demais que estão nos quatro cantos dessa terra proclamando o evangelho, não. Vocês estão lidando com Jesus. Vocês estão afrontando o Deus vivo. E não sabem que mexer com Deus vivo, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nação, reino, se dobra diante de Deus. Se dobra diante de Jesus enquanto há tempo. Se dobra diante daquele que fez os céus e a terra enquanto há tempo.
Enquanto você pode, enquanto eu posso, enquanto nós podemos, se dobre diante de Jesus. Peça perdão dos seus pecados. Se humilhe aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, eu pequei contra ti, ó Deus de Israel. Eu pequei contra ti, ó Deus de Israel. Quem sabe Ele tem misericórdia. Quem sabe Ele muda, aleluia, os seus planos. Quem sabe? Quem sabe? Amém? Vai um recado, Igreja do Senhor. Essa palavra não é só para nós, principalmente para esses que estão se engrandecendo. Nós não estamos se engrandecendo. Nós somos pequenininhos. Nós sabemos que do pó viemos e para o pó tornaremos. Nós sabemos que somos como a erva do campo, que hoje existe e amanhã pode não existir. Mas esses homens que estão se engrandecendo, príncipe já está com a corona. Príncipe, coroa real. Coroa real, pastor. Deus sabe como mexer com os grandes. Nabucodonosor, lembrando, viveu como um animalzinho, só porque se engrandeceu. Faraó perdeu o seu primogênito, só porque se engrandeceu. E vamos adiante, muitas outras palavras. Igreja, que Deus vos abençoe. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no tempo da angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Eu e você vamos dizer: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Nós precisamos somente de Deus, nós necessitamos somente de Deus.